Opa, bom, hoje a gente vai conversar sobre Diários de Motocicleta, outro filme do Walter Salles, enquanto a gente espera para assistir Ainda Estou Aqui. E olha, antes da gente começar, eu preciso admitir que esse foi um dos filmes que me marcou bastante antes não, né, no começo da minha cinefilia, sabe? Foi, inclusive, o primeiro trabalho do Walter Salles que eu assisti. E isso torna essa conversa aqui um pouco mais especial. Mas vamos deixar de enrolação e cair de cabeça na análise desse filme. Eu lembro, assim, pra caramba de quando foi a primeira vez que eu assisti esse filme aqui. Foi no famoso Corujão da Globo, onde eu assisti esse aqui, 7 anos no Tibete, Paciente Inglês e tantos outros filmes interessantes. O ponto é que eu fiquei apaixonado por essa história e como ela foi contada. Esse foi o meu primeiro contato, assim, eu poderia dizer que real com a figura do Che Guevara. Crescendo em uma cidade que faz fronteira com a Bolívia, é claro, a gente já ouviu outras histórias dele, a gente via como as pessoas falavam bem e como as pessoas falaram coisas que ele construiu ou que ele reformulou na América Latina, principalmente naquele cinturão ali do lado de lá da América Latina. Mas quando eu mudei para Goiânia, esse sentimento parecia ser um tanto quanto conflitante, parecia que tudo que eu ouvi ali, lá na cidade onde eu morei, não era tão real, sabe? Parecia que tinha algo que, eu não estava entendendo sobre essa figura histórica, sabe? Mas acredite se você quiser, não foi esse debate sobre o Che Guevara que me deixou animado com esse filme a primeira vez que eu vi. O que realmente me pegou e que me fez ficar empolgado com o filme foi o tal de road movie, sabe? O conceito que eu conheci com esse filme aqui. É sério, eu achava esse conceito genial, principalmente da forma que foi explorado aqui. Eu acho que o fato de eu gostar tanto do road movie como ele foi explorado aqui se dá muito porque eu não conhecia muito bem as figuras que estavam sendo apresentadas no filme. É como se eu conhecesse o filme sem nenhuma bagagem prévia, sabe? Se eu estivesse acompanhando só a jornada deles. E essa sensação de descoberta do que o Ernesto estava descobrindo ali naquela jornada dele era algo incrível pra mim, cara. Nossa, só de lembrar eu fico muito empolgado. Só que com o tempo eu acho que eu comecei a perceber que a gente precisa de uma certa noção prévia para acompanhar alguns filmes biográficos, sabe? Não que isso seja obrigatório e, dá pra gente pegar esse sentimento e esse recorte que o filme biográfico precisa fazer pra gente durante o filme, isso é fato, mas com pessoas tão polivalentes, com personagens tão marcantes de diferentes formas, acho que é necessário ter uma noção prévia do que esse filme pode falar pra gente. Ter noção do que a pessoa representa para muitas pessoas. Diários de Motocicleta faz um ótimo trabalho de apresentar Ernesto antes de se tornar aquele Che Guevara que a gente conhecia, sabe? É um retrato de um jovem ainda em formação, finalizando a sua faculdade de medicina, que começa a ter contato com coisas bem impactantes. E ele acaba tentando entender o mundo que ele tá vivendo, sabe? As coisas que ele tá vendo ali. Na minha primeira vez que eu vi esse filme, parecia que tava faltando isso, sabe? Parecia que tava faltando algo que eu gostasse mais dessa história, que me fizesse me apaixonar por essa história. Faltava um toque mais pessoal pra gente que tá acompanhando, mergulhar ainda mais na cabeça do Ernesto, sabe? Entender quem é o Ernesto. E reassistindo isso me fez repensar no fator Walter Salles. Olha, eu respeito pra caramba o trabalho do diretor. Quem seria eu pra falar que eu não respeito o trabalho do Walter Salles, né? Ele é um diretor super competente, isso é inegável, e tem uma visão clara do que quer mostrar. Mas às vezes eu sinto falta de algo nos filmes dele, sabe? Parece que, por mais que a história seja interessante, parece que tá faltando algo, parece que falta ele se encaixar naquela história, parece que falta ele colocar um pouco mais do emocional dele pra aquele personagem, pra aquela história, pra aquela narrativa que ele tá contando. É como se ele observasse os seus personagens de longe, sabe? Não quisesse se envolver com a trama desses personagens. Não me entenda mal, Diários de Motocicleta é um ótimo filme, é um bom filme mesmo, mas esse estilo do Walter Salles acaba tornando a experiência um pouco mais fria quando você vai reassistir. E falando sobre contar histórias, sobre cinema e essa transformação imensa que o Ernesto viveu ali nessa jornada, isso faz muita falta. E isso me leva a outro ponto que pra mim foi bem afetado com essa frieza do diretor, que é a montagem. Daniel Rezende, isso mesmo, Daniel Rezende, o montador do icônico Cidade de Deus, né? Ele faz um trabalho um tanto quanto interessante aqui, sabe? A montagem acompanha a dificuldade dos personagens
nesse início de jornada, sabe? Eles passam por uma dificuldade bem grande até sair da Argentina e chegar no Chile, e a gente consegue sentir isso na montagem. Mas como eu falei, o filme é emocionalmente frio e a gente acaba perdendo um pouco do que essa dificuldade podia parecer tanto pra montagem, sabe? Parece que a montagem é truncada demais e parece que até falha dela, mas eu entendo, como editor de vídeo, eu entendo o que o Daniel Rezende tentou fazer ali, que é mostrar o quão truncado tava, tanto pra quem tava acompanhando, mas também para as pessoas que estavam vivendo aquela jornada, sabe? É a montagem contando o que os personagens estão sentindo, e isso é muito bom. Mas foi afetado por conta dessa frieza que o filme tem com seus personagens. Mas, voltando ao que eu mais gosto no Diários de Motocicleta, é o fato de que é um road movie. As localidades e locações do filme são muito bem utilizadas aqui. Para você ter uma noção, cada lugar que essa dupla aqui que a gente está acompanhando, o Ernesto e o Alberto, vão passando, vão visitando, cada lugar desse vai deixando um pouquinho neles, vai deixando uma peça de um quebra-cabeça que no final das contas, no final do filme, a gente vai ver que afetou pra caramba o pensamento do Ernesto, o abandono de um romance, o descaso com as pessoas mais humildes e doentes da América Latina. Tudo isso entra num caldeirão que, vai ser a transformação do Ernesto, sabe? É como ele enxerga o mundo, e aí a gente consegue perceber o quanto isso vai mudando no decorrer do filme. Um road movie precisa apresentar isso. E aqui Diários de Motocicleta faz muito bem, e é por isso que eu acho ele um ótimo road movie. A estrada, as pessoas, toda a vivência não são apenas um pano de fundo para contar a história, sabe? Elas contam a história, elas contam a jornada, elas contam um pouco da transformação do personagem. E claro, se a gente vai falar do personagem, a gente não pode deixar de falar do protagonista. Aqui vivido por Gael Garcia Bernal. Ele entrega uma atuação sutil, mas ao mesmo tempo impactante, sabe? Mostrando com sutileza como esse personagem tá mudando, o que esse personagem tá sentindo. Cada situação, cada olhar dele, você consegue perceber como ele tá olhando para a situação, você consegue perceber que ele tem uma visão para além dele naquela situação. E isso até condiz com o discurso dele, que não era um brinde só para aquele país, era um brinde para toda a América Latina. Mas o que eu posso apontar como o coração desse filme, ou a maior parte do coração desse filme, tá com a atuação ou a química entre o Garcia e também o Rodrigo de la Serna, o que faz o acompanhante dele nessa viagem. A química entre esses dois é incrível, cara, é incrível de acompanhar. Eles se provocam, eles se questionam, eles se fortalecem, eles se dão força, e ainda assim eles mantêm essa amizade e dão força ainda mais para essa amizade. Essa conexão entre esses dois realça ainda mais os personagens, as histórias, as vivências, e é pra mim o coração pulsante desse filme. E eu não poderia deixar de mencionar a trilha sonora desse filme, composta pelo Gustavo Santaolalla. Se você já jogou The Last of Us ou assistiu a série, ou viu também o filme Relatos Selvagens, você provavelmente entrou em contato com o trabalho desse cara. Santaolalla ele tem uma sensibilidade gigantesca para traduzir os sentimentos desses personagens, com seu estilo característico, que é aquele violão dedilhado, sabe? A música é suave, introspectiva, mas ainda assim conversa muito bem com os personagens, porque a gente vê que o Ernesto sente as situações com olhar, com uma palavra ele consegue traduzir o que ele estava sentindo, e a gente consegue perceber isso juntamente com a música do Gustavo Santaolalla. E bom, o Walter Salles sabe muito bem fechar os seus filmes, e o filme daqui é um exemplo disso. A transformação do Ernesto é evidente no olhar do próprio Gael Garcia, mas é tanto nas suas palavras finais quanto no clipe final desse filme que a gente consegue perceber isso. Consegue perceber os motivos, né, que o fizeram mudar de ideia, que fizeram a sua cabeça entender melhor o funcionamento das coisas na América Latina. O que começou como uma viagem, simplesmente por uma aventura em si, acaba se transformando em uma consciência social e um autoconhecimento gigantesco que a gente percebe no decorrer dessa jornada com esses momentos finais também. No fim, Diários de Motocicleta pode não ter a mesma potência que teve comigo quando eu assisti pela primeira vez, mas ainda assim é um baita de um filme. Ele sabe exatamente qual história quer contar e qual recorte da vida do Ernesto, antes de ser Tchê, ele quer apresentar para o público. É um filme que, em mim, mesmo sem explosões melodramáticas gigantescas, ele consegue impactar de uma forma marcante até hoje. Esse foi o meu comentário sobre Diários de Motocicleta, outro filme do Walter Salles,
que foi meu primeiro contato com esse diretor, mas também que é um baita de um filme que eu gosto pra caramba como road movie. Aqui embaixo tá passando as minhas redes sociais, na descrição você já sabe, tá o link pro Pitacos do Leleco, pro meu Letterboxd e também para minhas outras redes sociais e talvez uma outra crítica que talvez você goste. Eu tô bem ansioso pro novo filme do Walter Salles, por isso que a gente tá fazendo esse especialzinho aqui do Walter Salles, porque eu li o livro e eu gostei pra caramba da história e eu acho que ela encaixa muito bem com a forma do diretor dirigir e do diretor contar suas histórias. Se você ler o livro, eu acho que você vai entender mais ou menos como é o olhar de fora desse momento em que estava sendo contado ali. Dito isso, a gente vai esperar o que esse filme vai trazer pra gente, por isso eu te convido a me seguir pra gente conversar sobre ele nos próximos vídeos, tá bom? Então é isso, tchau, tchau e até a próxima!